Bom, vamos à segunda ideia de números inteiros, que é o chamado saldo de gol. A gente viu agora há pouco a questão do saldo bancário. Agora, saldo de gols. O saldo de gols, ele a gente estuda com mais frequência no futebol mesmo, o futebol brasileiro, que é famoso internacionalmente e tal, certo? Os campeonatos brasileiros que se tem, seja de Série A, de talvez até campeonatos de pequenos clubes e tal, certo? Eles, assim, podem ser representados por meio de saldo. Então, chama-se saldo de gols a diferença, certo? Diferença a gente vai usar menos entre números de gols marcados, que a gente chama de gol pro ou simplesmente GP, certo? E o número de gols sofridos, que a gente chama de gol contra, certo? Mas tem um empate também, não, mas em um empate nessa história ele não vai ter serventia, não. A gente se preocupa muito a questão dos números de gols que foram marcados e os que foram sofridos, ok? Bom, o empate ele vai servir na questão da pontuação, que envolve outros elementos. Mas o saldo de gol é isso, é eu pegar um e subtrair por outro, certo? Bom, quando o número de gols marcados é maior que o de gols sofridos, aí dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo, certo? Isso é lógico, se um time ele marca muito gol e sofre menos gols, é óbvio que o saldo dele vai ser positivo. Agora, se o número de gols marcados for menor que o número de gols sofrido, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols negativo. Isso também está na cara. Se o time ele infelizmente fez poucos gols e ele sofreu bastante, é claro que o saldo dele vai ficar negativo. Bora ver aqui um exemplo. Veja na tabela seguinte o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A Brasileirão ano 2018. Pronto, aqui pegou uma parte só da tabela, certo? Então veja, time Internacional, Fluminense, Corinthians, América, Minas Gerais, Bahia, Ceará, pronto. Aqui tem os pontos que levam em conta outros elementos, não apenas o saldo em si. Aqui temos os gols. Por exemplo, Internacional. O Internacional, ele marcou 31, mas ele sofreu 13. Então, 31 menos 13. Está quanto? Aí fazendo a continha. 31 menos 13. Aqui o 1 não pode, pega emprestado, tal. Aqui passa a ser 2 e aqui passa a ser 11. 11 menos 3, 8. 2 menos 1, 1. Veja que está aqui, ó. Então veja que é pegar o gol marcado e subtrair do gol sofrido. O que é que a gente nota? Que esse time ele fez mais gols e sofreu menos, certo? Isso aqui é placar geral. Isso não foi em um time só não, ok? 31 gols em um time só era... Aí ou o time é muito fraco ou esse daqui é muito forte. Bom, agora vamos analisar esse. Veja aqui é 23 menos 27. Veja aqui a situação. Ele sofreu muito gol. Ele sofreu.
Então, nesse caso, ele, quando vai fazer o saldo, veja que foram 27 gols sofridos, mas ele ainda fez 23. Então o saldo dele vai ser quanto? Ah, vai ser uma dívida. Uma dívida de 4 pontos, por exemplo. Uma dívida de 4, certo? Então é assim que a gente calcula o saldo de gol. Eu pego a quantidade de gols que o time marcou e a quantidade de gols que o time sofreu. Bom, mas bora ver aqui o que a questão quer. De acordo com as informações da tabela, responda. Quais clubes apresentaram um saldo de gols positivos? E aí? Eu tenho positivo nesse e só. Então, foi quem? O que ficou em primeiro e o que ficou em décimo, certo? Então a letra A, a resposta é quem? Internacional. Internacional e Corinthians. Certo. Agora, e quais apresentaram saldo de gol negativo? Ah, teve um bocado, né? Teve um bocado. Aqui mostra que teve mais time de saldo negativo do que positivo. Esse aqui, esse e esse. Eita, 4 times. Situação aí do futebol tá meio séria. Bom, foi quem? Fluminense. Quem mais? América, Minas Gerais. Vou colocar assim. Quem mais? Bahia e Ceará. Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos de gol? Olha, como é que está sendo representado? Fácil. O saldo positivo está representando quem? Está sendo representado pelo sinal de mais, certo? Então, saldo positivo, a gente colocou mais. Está até na tabela esse símbolo de mais, certo? E negativo é o saldo negativo, aí bota menos. Ok. Como foi representado o saldo de gols do Ceará? Aqui, menos 10. Pronto. Esse é o saldo de gol, certo? Então, calcular saldo de gols é fácil. Pego quantidade de gols que foram feitos, quantidade de gols que sofreram e subtrai. Há situações que irão ficar negativo, certo? O time ele sofre mais gols, certo? A gente percebe, por exemplo, o Ceará. O Ceará mesmo, ele no placar geral 25 gols sofridos. Aí marcou 15, certo? Mas realmente foram 15 gols que ele marcou, seria se ele não tivesse sofrido nenhum. Mas ele sofreu 25. Então quando vai tirar o saldo dele deu bastante negativo comparado com o time da Bahia, por exemplo, que a Bahia, apesar de ter sofrido mais, mas ele fez bastante. Aí por isso, ó, 24 menos 29, percebe-se que nesse caso aqui foi uma diferença de 5, certo? Bom, continuando, vamos ver a ideia agora relacionado à temperatura, certo? Então, temperatura. Você já deve ter ouvido falar
que em algumas cidades a temperatura pode ficar abaixo de zero. Vê? Olha de novo a expressão abaixo de zero. Quais são os números que são abaixo de zero? Abaixo de zero são os números negativos. Então, para medir a temperatura, existe um instrumento chamado termômetro. Alguns termômetros, chamados de clínicos, é formado por um tubo de vidro bem fino, fechado nas duas pontas com um líquido dentro, geralmente mercúrio. Só que mercúrio ele tem a questão da radiação, de ser um metal pesado, aquela coisa que prejudica a saúde humana a longo prazo, certo? Aí está deixando mais de ser tão utilizado. Então, dentro desse termômetro tinha mais a presença do mercúrio, ou então um álcool de coloração colorida mesmo, um álcool colorido, que quando ele é aquecido, aumenta o volume do líquido e quando resfria, diminui seu volume, mostrando com isso a temperatura, certo? Aqui tem um desenho mostrando como é o termômetro, certo? Não é aquele termômetro digital, mas o de vidro, que era muito utilizado antigamente, antes dos termômetros digitais. Então, mas quem construiu esse termômetro? Em 1742, o cientista sueco André Celsius criou a escala que usamos ainda hoje para medir temperaturas. É a chamada escala Celsius. As temperaturas medidas nessa escala são escritas com o símbolo grau C, grau Celsius. Celsius dividiu o espaço marcado no termômetro de 0 até chegar a 100, certo? 0 graus, 1 grau, até chegar a 100 graus Celsius. Dividiu isso em partes iguais. Agora, para medir temperaturas abaixo de 0, Celsius ampliou a sua escala à esquerda. Então, veja, ó. Aqui está o 0. Então, veja que no lado esquerdo estão os números negativos, certo? Mantendo a mesma distância entre os números. Daí, graças a este instrumento simples, é possível saber, por exemplo, que a temperatura em um freezer é menos 18 graus Celsius. É 18 graus Celsius negativo, certo? Graças a ele, certo? O que é que a gente nota? Que esse menos 18 está no lado esquerdo, ok? Simbolicamente, coloca-se antepondo os números com sinal de mais, as medidas acima de 0 graus Celsius, e o sinal de menos, as medidas abaixo de 0 graus Celsius. Veja aqui um exemplo. Ponto A mais 10 graus Celsius. Então veja, ponto A mais 10. Onde está localizado esse mais 10? A gente percebe, ó, está na parte de cima, certo? Agora em pouco a gente viu o termômetro deitado. Deitado estaria onde? Estaria na parte direita, certo? Então acima de 0, aqui. A, ponto B, menos 10. A menos 10 está aqui, ó, logo abaixo. Então, abaixo de 0. Aí, a temperatura de 10 graus acima de 0 é indicado por mais 10. Dizemos que mais 10 é um número inteiro positivo. A temperatura de 10 graus abaixo de 0 é indicado por menos 10. Dizemos que menos 10 é um número inteiro negativo, certo? Então, acima de 0, a gente utiliza sinal de mais. Abaixo de 0, sinal de menos, ok? Percebemos que existe um referencial que adotamos como origem. Veja, aqui o referencial, o 0. É como se o 0 ele dividisse a parte positiva e a parte negativa. Bom, vamos ver aqui mais um exemplo.
No dia de julho foram registradas as seguintes temperaturas: Belém, no estado do Pará, 21 graus Celsius. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 15 graus Celsius. Curitiba, estado do Paraná, menos 4 graus Celsius. E Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, menos 7 graus Celsius. Com base nesses dados, respondem qual dessas cidades fez mais frio. Bom, se a gente for fazer mais ou menos... Eita, o negócio tá zero aqui. Então, se a gente for fazer mais ou menos essa questão de termômetro, então 21 é mais alto, digamos que ele está por aqui, 21 graus Celsius. Aí depois vem o 15 mais ou menos por aqui. O outro menos 4, mas menos 4 é mais ou menos por aqui, menos 4 graus Celsius. E abaixo dele está menos 7. Ok. Com base nesses dados, responda: em qual dessas cidades fez mais frio? Ó, a temperatura, a menor de todas, é essa, menos 7 graus Celsius. Qual foi? Cruz Alta. Temperatura muito baixa. Agora, qual dessas que fez menos frio? Aqui. Nesse caso é Belém. Em qual cidade as temperaturas estiveram abaixo de zero? Olha, aquelas que estão representadas com o sinal de menos é que estão abaixo de zero. Nesse caso é quem? Curitiba e Cruz Alta.